Então, pessoal, eu tinha postado no Instagram esse gol alguns dias atrás, perguntando o que motivou o espaço para o jogador atacar e, consequentemente, saiu o gol. E hoje eu venho trazer algumas respostas, algumas observações. Teve a galera que interagiu, gostei muito, muito legal a participação de todos, agradeço a quem respondeu stories. Então, o que as pessoas me falaram? Teve. A maioria das coisas eu tinha observado, mas teve algumas coisas que eu não tinha observado, então foi legal, porque a gente acaba tendo ainda uma visão a mais acima dessa jogada, desse gol. Vamos iniciar então aqui com a formação inicial das equipes. Pode ver que o Villarreal amarelo ele inicia com três jogadores de saída da bola e dois volantes aqui entre linhas na marcação, que também é de três jogadores e dois aqui mais atrás. E esses dois jogadores, que devem ser o ponta e o lateral, a lateral do Juve e o ponta do Villarreal, que estão aqui um pouquinho mais distante. Então pode ver que está encaixada a marcação do Juventus, em uma igualdade numérica inicialmente, porém isso muda a partir do passe de ruptura entre linhas desse defensor da equipe do Villarreal. Então vamos lá, dar um play aqui no vídeo. Pode ver que esse jogador ele aproxima para fazer uma espécie de pivô, então ele vai fazer uma escorada, vai fazer uma escorada, e esse jogador aqui ele já se apresenta para receber o passe. Então você pode ver novamente, eu vou dar play aqui. E esse zagueiro aqui, esse defensor, ele ataca esse espaço, né? Ele salta e ataca esse espaço e isso gera o espaço que ele estava ocupando aqui, né? E aí você pode ver, por que eu coloquei esses triângulos? Então, para você ver como, teoricamente, a equipe do Juventus estava encaixada, só que com esses passes de primeira e de velocidade que com certeza é treinado pelo Villarreal, acabou que a equipe do Juventus ficou totalmente desorganizada, o que é um fator crucial. É o salto do defensor abrindo espaço e a desorganização da defesa do Juventus. Então você pode ver aqui que o jogador do Villarreal ele já se posiciona para fazer o passe, então você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui, enquanto os jogadores do Villarreal estão preparando para correr. Pode ver que esse jogador ele já se apresenta para fazer o facão e a corrida nesse espaço. Pode ver amplitude puxando lateral para lá. Pode ver esses dois atletas também um pouco mais distante. Dá o play aqui. Pode ver o passe de primeira. E de novo, ó, olha como ele se apresenta para correr esse atleta. Ele já vai ajustar o corpo para fazer o passe de primeira no espaço. E aí ele apostou a corrida com esses dois defensores. Acabou se desequilibrando. Mas você pode ver que logo em seguida o extremo do Villarreal ele vem para receber a bola. E observa nesse momento, mais uma vez, triângulo, coloquei aqui. A equipe do Villarreal ele tem esse senso de posicionamento, eles usam bastante a dinâmica de terceiro homem. A gente pode ver como está totalmente desorganizada a defesa do Juventus, né? Um lateral aqui, um defensor aqui, um caído, um chegando atrasado. Então aqui eu coloco uma igualdade numérica, basicamente porque você tem 3 jogadores contra 3, porque o jogador está atrasado. Ele pode ganhar a frente, mas nesse caso acaba acontecendo isso daqui, né? Ele não ganha a frente em nenhum momento. E aí esse jogador, só deixa eu voltar um pouquinho, né? Ele cai, já levanta e já recebe a bola. E olha como ele ganha a frente. E observa, o lateral está aqui, tem o jogador atacando, o ponto cego desse atleta aqui, atacando, vamos dizer, o segundo pau. Esse cara posicionou tudo errado, esse aqui atrasou porque estava caindo, esse atrasou na corrida e ele recebe a bola totalmente na frente do gol, né? Pode ver já em posição de finalização de primeira. Olha onde estão os atletas. Eu até vou colocar aqui na hora da finalização. Ó, 1, 2, 3 e 4. E o jogador aqui não estava na área. Então nós tínhamos uma igualdade numérica de 4 para 4 dentro da área na hora da finalização. Só que totalmente desorganizado. Pode ver, novamente coloquei um triângulo
tem um triângulo aqui e um atleta do Juventus dentro desse triângulo. E aí ele faz a finalização. Então, percebe-se que os pontos cruciais, então, é o salto do defensor, é o passe. Não, inicialmente, na verdade, é o passe de ruptura entre linhas do zagueiro do Villarreal, que ocasiona o passe, o recebimento do pivô do jogador do Villarreal, uma espécie de pivô ali, né, recebendo de costas, o salto do zagueiro, que abriu espaço, o defensor, que abriu espaço, os passes de primeira, o que gera a desorganização do Juventus, e também a igualdade numérica, né? Porque se você tem uma vantagem numérica, defensivamente, você tem mais êxitos de sair vencedor. Mas ali na igualdade acaba praticamente que igualando as chances de êxito tanto para o ataque como para a defesa. E o que diferencia é as tomadas de decisões. E também, ali no caso, que foi crucial, é a velocidade de contra-ataque, de mudança de direção, né? Porque, querendo ou não, isso, apesar de ser um ataque totalmente posicional para a equipe do Villarreal, obviamente muito bem treinado, acaba até tendo a transição, porque você tá no momento de organização defensiva, no caso da equipe do Juventus, e de repente você se bagunça tudo e acaba virando uma transição, porque você sai de uma organização e se desorganiza e tem que correr para tentar marcar e acaba que não consegue. Então, Vida Real muito bem na organização defensiva, no ataque posicional, muito bom, atacou o espaço, fez o facão, tudo certo pro Vila Real, e o Juventus acabou se bagunçando e tendo dificuldades para essa marcação e acabou levando o gol. Então é isso, análise, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.